Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira. Confira os destaques desta segunda edição. Vereador Marcos Bernardelli, presidente da Comissão Especial de Estudos que analisa a reforma do Teatro de Arena e do Centro de Convivência Cultural, pede mais tempo para concluir os trabalhos. Com a proximidade do Enem e de vestibulares, colégio em Campinas brinca com os alunos para reduzir a preocupação. Câmara de Campinas homenageia professores com diploma mérito educacional professor Darcy Ribeiro. E no esporte, neste fim de semana, pela primeira vez em Campinas, acontece o torneio internacional Pro de Jiu-Jitsu. O presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Reforma do Teatro de Arena e do Centro de Convivência Cultural, o vereador Marcos Bernardelli, pediu prorrogação do prazo para a conclusão do trabalho. O motivo é o atraso da reforma no local. As obras da reforma do Teatro de Arena e do Centro de Convivência Cultural de Campinas tiveram os prazos prorrogados em 180 dias. Com isso, o vereador Marcos Bernardelli protocolou na Câmara um requerimento pedindo a prorrogação do prazo da Comissão Especial de Estudo dessas obras, também por mais 180 dias. Presidente da CEE, Bernardelli diz que o novo prazo serve para que a comissão possa acompanhar a efetivação das obras a serem realizadas no local. Na data de hoje, conversando com o engenheiro secretário Pedro, ele nos informou que todos os projetos já foram apresentados pela Companhia Paulista de Obras e Serviços, eles foram aprovados, mas por uma exigência do próprio Tribunal de Contas, a atualização da planilha tem que ser novamente realizada porque passaram-se mais de 6 meses. Então, em virtude também desta prorrogação das planilhas apresentadas, é que nós estamos pedindo a prorrogação do prazo da comissão. O parlamentar disse que a comissão tem acompanhado os trabalhos de perto, com reuniões regulares com os órgãos da prefeitura responsáveis pelas reformas, bem como analisado as diferentes planilhas apresentadas no projeto. Essas planilhas já estão sendo e já foram encaminhadas à empresa contratada, a Falcão Bayer. Nós teremos até o final do ano a apresentação junto a essa instituição que vai dar o ok à CPOS e o próprio secretário disse que no início de 2019 nós vamos ter aí já o processo licitatório aberto. Com o requerimento deferido e o prazo para a conclusão da Comissão Especial de Estudos prorrogado, o vereador Marcos Bernardelli diz acreditar que dentro de pouco tempo as obras no Teatro de Arena e no Centro de Convivência Cultural poderão ser realizadas. Nós estamos de forma efetiva acompanhando, mas como existe todo esse processo, até a aprovação, atualização desses valores de exigência legal do Tribunal de Contas, é que nós pedimos a prorrogação do prazo para aí sim acompanhar a efetivação das obras a serem realizadas. Época das grandes provas chegando, Enem, vestibulares, e a gente confere no quadro de educação o que um colégio de Campinas faz para reduzir a preocupação dos alunos. O quadro de educação desta semana tem como tema principal o Enem. E eu já começo falando dessa galera que passa a madrugada descontraindo, mas também aprendendo e se preparando para o Enem. A iniciativa do chamado Madrugadão é de um colégio aqui de Campinas. O intuito, o objetivo desse projeto, dessa atividade, é que eles tenham aí uma atividade de descontração atrelada a algumas dinâmicas pedagógicas, através de desafios, de quiz, de questões enviadas pelos professores. E é uma atividade que marca aí o início das grandes provas que eles enfrentarão a partir do mês de novembro. O principal objetivo é esse mesmo, reduzir o estresse. Para ajudar nessa diminuição, a gente conta durante o evento com algumas palestras motivacionais, com psicólogos que são convidados a vir ao colégio para falar um pouco com os alunos sobre como lidar com esse momento de tensão, todo esse nervosismo que antecede o início das grandes provas. E é bom você ficar atento, porque a divulgação dos locais de prova através do cartão de confirmação acontece no site oficial do Enem no dia 22 de outubro. E o professor aproveitou para dar dicas aos alunos que vão prestar o Enem esse ano. Acho que é importante o aluno que está se preparando aí para enfrentar essa maratona, ele ter uma disciplina de sono, de alimentação
e, sem dúvida nenhuma, organizar um planejamento de estudos que contemple um estudo daquilo que ele está com mais dificuldade. Nessa altura do campeonato, o que tem que aprender já aprendeu. Então agora é lapidar as lacunas que ainda restam aí, essas arestas que ainda restam em determinadas disciplinas, para que ele vá para a prova mais seguro de si, mais seguro do que ele vai oferecer ali para a banca do examinadora, né? E para quem vai prestar as provas nos dias 4 e 11 de novembro, é também importante ficar ligado ao horário de verão, que muda no dia 4. As provas acontecem à 1 da tarde pelo horário de Brasília e aqui no estado de São Paulo, mesmo com o horário de verão, não há alteração, já que Brasília também adianta os relógios. E o Ministério da Educação divulgou na semana passada os resultados do ENAD. 450 mil estudantes que estão concluindo o ensino superior participaram do ENAD 2017, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O estudo mostrou que no ensino à distância estão presentes alunos casados que trabalham e a maioria deles são mulheres. Não é o fato de ser presencial ou à distância que diminui o conhecimento ou conceito que nós obtivemos no ENAD. Ainda é um pouco tímida a oferta, não é? Mas ela deve expandir com qualidade. Eu acho que você tem instrumentos avaliativos e regulatórios que vão permitir que o Brasil faça essa expansão do ensino superior de maneira bastante segura. Termina amanhã, às 3 horas da tarde, o prazo para pedir a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibulinho das ETECs. O pedido deve ser feito pelo site vestibulinhoetec.com.br. A Câmara entregou nesta terça-feira o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro em homenagem ao Dia do Professor. Confira como foi a cerimônia. Como parte das celebrações do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro, a Câmara de Campinas realizou a entrega de diploma de mérito educacional para diversas personalidades que se destacaram no município. Por indicação do ex-vereador Cláudio da Farmácia, foram homenageadas Jéssica Correia e Rosana Cristina Barbosa. Por indicação do vereador Jorge da Farmácia, o diploma foi entregue ao professor Moacir Pereira, que leciona há mais de 20 anos no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e à professora doutora Vanessa Carla Gazzoni, que além de atuar no ensino superior e pesquisa nas áreas de engenharia e matemática aplicada, é também editora científica da revista Ciência e Tecnologia. O professor é fundamental para a formação do cidadão de bem, de pessoas com valores, são os responsáveis por passar conhecimento para todos nós. Por isso eu considero o professor um instrumento para construirmos um país melhor. De autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, recebeu o diploma o advogado Daniel Blickenstein, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Campinas e desde 2001 é professor na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu classifico que todas as homenagens, o vereador Paulo Haddad falou com propriedade, todas as homenagens são importantes. Mas eu acho, sem demérito nenhum às outras homenagens que essa Câmara realiza, o mérito educacional. Esse mérito, professor Darcy Ribeiro, é o reconhecimento da cidade de Campinas a algumas autoridades que vêm dia a dia em sala de aula tentando passar seus conhecimentos. E, como eu já havia dito, sem ser repetitivo, uma tarefa extremamente árdua. O coordenador de esportes do Clube Círculo Militar de Campinas desde 2013, Fábio Eduardo Ferreira da Silva, recebeu o diploma por iniciativa do vereador Paulo Haddad. Todas as honrarias que nós vamos proporcionar ou conceder, elas são votadas nessa casa. Os senhores foram escolhidos, as senhoras foram escolhidas, porque de alguma forma vocês se destacaram dentro da sociedade campineira, puderam ser referendados, ou o trabalho de vocês foi referendado, vocês foram votados e vocês foram aprovados por unanimidade. Então, todos os vereadores votaram favoráveis a que vocês tivessem essa honraria. Então, sintam-se de alguma forma envaidecidos. Amanhã o sol volta a aparecer pela manhã, mas à tarde a nebulosidade aumenta e deve chover, inclusive no início da noite. Sobre as temperaturas, mínima de 19 e máxima de 27 graus.
Amanhã tem estreias na telona, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes. Para quem é fã, tem lançamento com o famoso ator mexicano. Olha só. Olá, a Agenda de Cinema está no ar com as principais estreias de amanhã para você curtir nas salas de Campinas e região. E nós já vamos abrir com uma animação para as crianças. É Amigos Alienígenas. O Léo não é como as outras crianças. Agora, ele está prestes a conhecer alguns amigos que são diferentes de qualquer um. A vida de Lu e o menino de 12 anos muda completamente quando a nave espacial de 3 alienígenas cai nos fundos do quintal da sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade. Por isso, ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave-mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa. São apenas 13 Nubidubs! Só 13? 12? O poder de Diane, uma mulher perdida entre uma festa e outra, decide servir como barriga de aluguel de um casal de amigos. Durante a gestação, ela se muda para o campo, onde inicia um romance com um eletricista local. E essa semana também estreia o longa que conta a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. The vehicle's not safe. We need to fail. A vida do astronauta americano e a jornada dele para se tornar o primeiro homem a andar na Lua são contadas no longa-metragem. Os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais está em O Primeiro Homem. Your dad's going to the moon. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. We have a go for main engine start. Mrs. North, I'm very sorry for your loss. E mais uma estreia da semana é A Justiceira. Quando o marido e a filha são mortos a tiros em um parque de diversões, Riley acorda do coma e passa os anos seguintes treinando. O objetivo dela é acabar com os assassinos e todos os profissionais envolvidos no crime que ficou impune. That's him. Maybe you've made a mistake. Number 3, number 5, number 4. They did it. Is it possible that your recollection isn't what you thought it was? E para quem é fã do ator mexicano Gael García Bernal, tem filme novo dele nas telonas. É o longa Estás Me Matando, Susana. Elígio, interpretado por Gael García Bernal, acorda em uma manhã e descobre que a esposa Susana o deixou e ela saiu de casa sem deixar uma palavra sobre os motivos e também sobre o paradeiro. A partir daí, ele decide embarcar em uma viagem da cidade do México até uma universidade em Iowa, nos Estados Unidos, para lutar pela mulher que ama. IWS. Can I speak with Susana? Oh, Susie. Let me transfer you to her room. A Agenda de Cinema fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Neste domingo acontece pela primeira vez em Campinas o torneio internacional Pro de Jiu-Jitsu. Os principais atletas da modalidade estarão aqui. No ginásio do Concórdia, neste domingo, dia 21, a partir das 8 horas da manhã, acontece o torneio internacional Pro de Jiu-Jitsu. Mais de 700 atletas de todo o país se inscreveram, além de competidores de fora do Brasil, nas categorias do infantil até o Master 45 anos. Os campeões vão receber uma passagem para o Rio de Janeiro para a disputa do Grand Slam de Jiu-Jitsu no mês de novembro. Quem quiser assistir, a entrada é franca, mas a organização pede 1 quilo de alimento não perecível para instituições carentes. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12:30, na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!